dar início, então, à nossa tutoria de revisão para a AP2, né? Então, vocês vão fazer a prova agora no domingo e vou apresentar agora para vocês um resumo geral das aulas, tá bom? Aquilo que eu considero mais relevante, porque essa parte sobre verbos, eu falei sobre isso ontem em sala. Eu estava dando aula sobre verbo ontem aqui na UF mesmo, e os alunos desesperados com esse monte de morfema, né? Nossa, mas é muita desinência, é, modo, tempo, aspectual, muita desinência, número pessoal, como é que eu vou decorar isso tudo? Eu vi até gente comentando aqui perguntando para a Daniela na tutoria ali na sala de tutoria, tem que decorar esse monte de prefixo grego, latino. Não, gente, essas listas assim, não é para ninguém decorar, pelo amor de Deus, ninguém decora isso, né? É para consulta de vocês, tá bom? Então vocês não precisam decorar todos os paradigmas de conjugação dos verbos regulares ou dos verbos irregulares, não. A gente daqui formando professor de português, pessoas críticas que saibam olhar para a gramática, refletir sobre a gramática, questionar, problematizar e resolver os problemas dos alunos na vida real, né? Ninguém vai conseguir resolver problema de aluno, problema de escrita, de leitura, de produção textual, decorando radicais gregos e radicais latinos, né? Então, aquilo ali se presta para a consulta de vocês. Então, nessa minha videotutoria, eu espero até deixar um pouco mais claro o que é interessante para vocês, porque o material é extenso, material muito rico, muito. Eu uso o material do CEDES nas minhas aulas na UF mesmo, mas, de novo, não precisa decorar nada, né? Eu até fico preocupado quando as pessoas perguntam sobre decorar, não é o ideal para ninguém, né? O que a gente tem que aprender é aplicar os conceitos na realidade. Isso que é o importante para a vida de vocês, né? Roberta disse, tá como ouvinte, não funciona e pelo celular não tá conseguindo entrar. Tá bem, então. Então, gente, eu vou fazer uma revisão do que eu julgo relevante para a disciplina e, claro, para a prova. E aí vocês perguntem, tá bom? Por favor, tragam suas próprias dúvidas, caso ela não seja sanada aqui. Então, vamos lá, né? A primeira coisa a dizer é que de acordo com o nosso organograma, né, o cronograma, a gente teve um pequeno problema, pequeno não, né, é até complicado falar essas coisas, mas assim, a gente teve um problema, e aí eu entrei na disciplina, não foi um problema, foi uma fatalidade, vocês sabem, né? Eu estava em outra disciplina, acabei vindo aqui para essa disciplina para a gente conseguir terminar o período, e aí eu fiz esse cronograma novo, né? Então quer dizer que a gente ainda não cobrou. Na AD, por exemplo, né, que vocês fizeram 10 perguntas, a gente não conseguiu abarcar todo o conteúdo de verbo. Logo, prova, né? Então, aí a partir dos verbos que vocês vão ter que estudar para P2, tá bom? Esse barulhinho aqui de gente entrando podia deixar vocês entrarem de maneira automática. Então, isso aqui é só para vocês verem que o meu cronograma é a partir da aula 9, né? Então, pronto, a partir da aula 9 que a gente vai contar nessa prova, tá bom? Na P2. Então, a aula 9 fala sobre o mecanismo de flexão verbal 1. A aula 8 foi para apresentar um preâmbulo sobre verbo, né? Para retomar algum conteúdo que vocês já devem ter trazido do ensino básico. Então, saber o que é verbo, saber o que são os modos indicativos, subjuntivo, imperativo, saber o que são os tempos naturais, presente, pretérito e futuro, né? Que o futuro se divide em futuro do pretérito, futuro do presente, que o pretérito se divide em pretérito perfeito, pretérito imperfeito, e a diferença entre os dois é uma questão aspectual, né? Uma ação terminada, eu almocei, ou uma ação que continuou no tempo, eu almoçava, por exemplo, e o pretérito mais que perfeito, que a gente praticamente já não usa mais em português, né? Eu almoçara quando você me chamou, por exemplo. A partir dessa aula 9, então, entram algumas problematizações um pouco maiores, né? Então a gente começa a ver de cara a diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. Qual é a diferença deles? O verbo regular é aquele que tem o paradigma de conjugação inalterado. Então, se você pensar no verbo amar, comer e partir, né? Ele vai manter o radical em todas as conjugações. Os verbos regulares, então, são aqueles que, assim como amar, comer e partir, não têm o radical alterado em nenhuma conjugação. Ao contrário, os verbos irregulares são aqueles que apresentam algum tipo de alteração,
seja no radical, seja na desinência, né? Ou seja, ele não vai seguir aquele paradigma padronizado que se repete em todos os verbos regulares. Então, por exemplo, o verbo comer é o verbo regular. Perceba que eu marquei em negrito aqui o radical. Ele se mantém inalterado. Ó, eu como, tu comes, come, comemos, comeis, comem, né? Claro que vocês sabem que nós não usamos mais o vós para nada, né? De vez em quando, no âmbito religioso, a gente ainda usa vós em orações, mas na vida real o vós já caiu em desuso. E o tu aqui no Rio de Janeiro também já está caindo em desuso, né? A gente usa, vocês usam mais, por exemplo, em interações mais pessoais em casa, por exemplo, né? E nem é todo mundo, nem são todas as regiões do Rio de Janeiro que usam o tu. Em Minas Gerais não existe tu. A gente já suplantou o tu há muito tempo, né? Mas pela gramática normativa, gramática tradicional, a gente ainda aprende essas conjugações nas três pessoas do singular e nas três pessoas do plural, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perceba, então, que os verbos irregulares são aqueles que se alteram em relação ao paradigma. Ó, o verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos. Perceba que a partir da segunda pessoa, o radical se manteve. Que a partir da segunda pessoa, o radical se manteve inalterado. Faz, 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 faz. Porém, na primeira pessoa, a gente tem uma alteração. A gente chama isso de alomorfia, se lembram disso, né? Alomorfia, diferentes morfes que realizam o mesmo morfema. É o mesmo morfema. A gente não pode dizer que faço e fazes, né, não tá dizendo respeito à mesma noção do mundo real, que é a ação de fazer alguma coisa. Então é uma alomorfia, uma alteração, né, no morfema. Na verdade, a gente realiza um outro morfe para realizar o mesmo morfema. É por isso que, inclusive, criancinhas, né? E aí, na primeira parte lá da aula, era uma tirinha, né? Em que a mãe pergunta para a filha sobre. Pergunta para ela alguma ação e ela fala com um verbo irregular. Então, você pergunta para uma criança, né? Você dormiu? Eu dormi. Você comeu? Eu comi. Você fez? Eu fazia. É uma analogia óbvia que a criança faz, né? Porque ela está no processo de aquisição de língua, então ela testa hipóteses, né? Ela nunca usou o verbo fazer na primeira pessoa na vida dela. Talvez ela tenha ouvido, mas não assimilou. Ou talvez ela nunca tenha ouvido. Aí a mãe pergunta: você já fez? E aí ela pensa, né? Se comer, comi, fazer deve ser fazer também, né? Aí ela vai lá e responde: eu fazia. Tem um vídeo muito bonitinho que eu gosto de levar para meus alunos, daqueles menininhos, vocês não vão se lembrar talvez, mas alguns devem se lembrar, né? Dois menininhos gêmeos que um matou uma formiguinha e o outro ficou chorando. Aí a mãe filmou e viralizou no YouTube há uns anos atrás. E aí a mãe pergunta para a criança: mas você matou a formiguinha dele? Aí ele: eu mati. Olha que bonitinho, né? Verbo bater. Você bateu? Eu bati. Verbo matar. Você matou? Eu mati. Porque é irregular também. Só que agora não é uma irregularidade no radical. É uma irregularidade na desinência, né? Eu não mati. Eu matei. Aí tem que inserir um ezinho aí para ser o verbo do jeito, digamos, que se convencionalizou. Então perceba que o verbo irregular acaba ocasionando esse tipo de interferência no processo de aquisição de fala, porque justamente o padrão foi alterado e a criança justamente tenta reproduzir padrões. Então, nessa aula 9 aqui, nessa primeira etapa, a parte mais importante é saber diferenciar verbo regular de verbo irregular. Verbo regular são os mais representativos, né? Mantém o paradigma de conjugação dos exemplares, né? Então, por exemplo, amar, partir, comer, por exemplo, pensem assim. Aí a gente vai manter o mesmo paradigma. O que é o paradigma, gente? São aquelas formas que uma vem pela outra, digamos assim. Isso é uma perspectiva lá do Saussure, né? Quando ele falou sobre o sintagma e o paradigma na linguística, né? O eixo do sintagma e o eixo do paradigma. O que eu estou querendo dizer? Verbo regular, então, não tem alteração do radical e nem da desinência. Se eu uso, eu também consigo usar para outros verbos. Já os verbos irregulares, vai haver algum tipo de alteração, seja no radical, seja, então, na desinência. O verbo estar, por exemplo, né? Verbo estar, primeira conjugação. Então, primeira conjugação regular, a gente termina a primeira pessoa do singular do indicativo com o. Então, amar,
amo. Que mais? Deixa eu pensar no verbo regular de primeira conjugação. Dançar, danço. Estar, estou. Não é isto, é estou. Então tem uma alteração na terminação, logo é um verbo irregular também. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Tá ok, não fizeram pergunta. Eu acho que a colega riu aqui deve ser por causa da questão das crianças da formiguinha, né? Bom, nessa aula 9 ainda, a gente é apresentado para o padrão formal do verbo em português. Essa parte eu acho muito interessante, porque está mostrando para a gente, eu acabei de falar para vocês, que os verbos regulares seguem um padrão. Se a gente consegue perceber um padrão, ou seja, algo que se repete de maneira generalizada na língua, a gente consegue extrair dali uma fórmula abstrata. É isso que a matemática faz, né? A matemática justamente tenta explicar, por meio de uma linguagem lógico-matemática, né, as coisas do mundo, digamos assim, o funcionamento das coisas do mundo. Por isso que a física lança mão da matemática, a química também, né? Então eu percebo que a gente também pode lançar mão do raciocínio matemático, né? Essa equação aqui tem uma lógica matemática por trás dela. O que está dizendo? O Matoso Câmara Júnior diz que o padrão geral dos verbos portugueses é constituído de um morfema lexical, que é o radical, acrescido ou não de vogal temática, porque ela pode estar presente ou não, todo verbo tem vogal temática, mas às vezes tem alguma alteração fonológica, a gente elimina, né? A gente não realiza a vogal temática, né? E de um ou mais morfemas flexionais. E aí ele explica para a gente. Digamos que o verbo ele tem que começar sempre com o radical, então temos aqui o tema, que é formado pelo radical, mas pela vogal temática, né? A vogal temática pode estar explícita ou não. Em seguida, é acrescido a esse tema, né, os sufixos flexionais, ou seja, aquilo que vai alterar o sentido daquele verbo, a depender da pessoa do discurso, do número da pessoa, né, se é singular ou se é plural, e do tempo verbal e do modo verbal, né? Então, modo, indicativo, subjuntivo, tempo, pretérito perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, etc. Tem autor que vai até inserir aqui a desinência modo tempo aspectual, por exemplo, mas não está na apostila de vocês, então vamos deixar aqui, né? Então, qual é o padrão geral do verbo? É o tema, e o tema é formado pelo quê? Radical mais vogal temática. Além do tema, o que a gente pode ter? Sufixo flexional. E o sufixo flexional são quais? Antes, perto do radical, é a desinência modo-temporal, ou seja, é aquele morfema que acumula em si as noções de modo, se é indicativo, se é subjuntivo, e de tempo, se é pretérito, se é presente ou se é futuro. Além disso, podemos ter também a desinência número pessoal, aquela que vai me dizer quem é a pessoa do discurso, se é eu, tu, ele, nós, vós, eles, e qual é o número, né? Se é singular, eu, tu, ele, ou se é plural, nós, vós, eles. Vamos fazer uma aplicação aqui para vocês verem, né? Perceba aqui na estrutura do verbo aqui embaixo, nessas caixinhas. O verbo conjugado cantarão no futuro, então, né? Radical, cante. Como é que eu sei que é radical? Faço comutação com os outros, né? Cantar, canto, cantei. Aquela parte invariável é o radical. Então, radical, canto. Vogal temática A, que a gente já percebe desde o cantar mesmo, né? Verbo de primeira conjugação, termina com a vogal temática em A. Só que não parou por aí. Na terceira pessoa para, né? Então, se eu falar eu canto, tu cantas, ele o quê? Ele canta. Parou na vogal temática. Então, digamos que nessa forma do canta, a gente teria preenchido apenas o tema, que é o radical mais vogal temática. Essa parte do sufixo flexional não teria. A gente preencheria então com a morf zero. É justamente esse símbolozinho que está aqui, né? O morf zero, quando ele não é preenchido. Mas a falta dele é que me leva a saber que se trata do indicativo, do presente do indicativo e da terceira pessoa do singular. Percebam que mesmo a falta do morfema me leva a ter um significado. Porque se eu tivesse colocado um morfema a mais, o significado mudaria. Então, a diferença entre cantas e canta é justamente a presença do S, que é uma desinência número pessoal. Ou seja, eu inseri o S e aí eu sei que não é mais o ele, sei que agora é o tu. Ou seja, morfemas, né, que carregam em si a noção de, por um lado, tempo modo, por outro lado, número e pessoa. Então, em cantaram, o que
sua conexão? Será que minha internet caiu? Ele carrega em si, então... Gente, tá dizendo aqui que eu caí. Vocês estão me ouvindo? Tá gravando ainda? Eu vou continuar. Se tiver caído... Voltou. Tá, então tô aqui. Pronto. Então, esse cantara, né, esse morfema já me diz se é futuro, se é pretérito, por exemplo. Então, ele carrega consigo a noção de tempo e de modo também. Ele me diz que é um indicativo. E agora, como é que eu sei quem é a pessoa? Né? Então, por exemplo, cantarão. Se eu tivesse, por exemplo, cantáramos, a única coisa que eu alterei foi o mos no final. Logo, se eu conseguir alterar o mos para o mo e alterou foi a pessoa, eu sei que ela é desinência de número pessoal. Por quê? Cantarão é eles cantarão, e por exemplo, cantáramos, né, em outra desinência, já em outro tempo, inclusive, mas já seria o nós, não seria mais o eles, né? Ou seja, são morfemas que carregam para a gente essa informação. O importante, então, dessa parte é perceber que o padrão se repete, seja com formas preenchidas, por exemplo, aqui em cantaram, em amáximos, ó, se, modo temporal, mos, número pessoal, coméramos, seja em verbos que não tem algum deles preenchidos, né? Por exemplo, cantaria. Então, eu cantaria. Pronto. A falta do número pessoal, ou ele também, né? Aqui tem o processo de neutralização. É a falta do número pessoal que me leva a saber que é a primeira pessoa. Por quê? Se eu preencher aqui com cantaríamos, já virou a primeira pessoa do plural. Perceba, então, que é a comutação, é a alteração da terminação, então, ali da desinência, que me leva a saber se trata... tá, a Paula falou que caiu mesmo. Voltou, desculpa. Que me leva a saber, então, que é o verbo no presente, do indicativo, ou é a primeira pessoa do plural, a primeira pessoa do singular que está dizendo, né? Então, eu acho bem interessante essa parte aqui, porque acaba sendo um padrão geral do verbo, né? Bom, e aí a gente entra na aula 10 sobre o mecanismo de flexão verbal 3 aqui, né? Nessa aula 10, os autores trazem para a gente os verbos nas formas nominais. E por que eles são chamados de verbos nas formas nominais? Temos três, né? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. É porque, nessa forma, a gente não considera que é uma ação que está sendo transcorrida. É como se o verbo passasse a ocupar a vez de nome, ou seja, de um substantivo ou de um adjetivo. Quer um exemplo? Então, por exemplo, tem aqui o verbo correr. Mas eu poderia dizer, por exemplo, o correr do cavalo. Eu estou usando como um substantivo, né? Ou o exemplo do material, né? Fervendo. Acrescente água fervendo. Tá trabalhando como um adjetivo, né? O verbo aí é o acrescentar. E aí esse fervendo está trabalhando como um adjetivo do água. E por fim, o participo é o mais interessante, né? O participo ele é tão diferente de um verbo que ele pode inclusive receber gênero, né? Você sabe que o verbo não é flexionado em gênero. Se eu homem, digo eu amo, continua sendo eu amo se a pessoa que está dizendo é mulher. Então, o verbo não se flexiona em gênero. Mas olha o caso do participo, que interessante, né? O homem foi amado. A mulher foi amada. Perceba, então, que mesmo sendo o verbo, se o sujeito, nesse caso, né, homem ou mulher, o particípio também se altera. Ou seja, ele trabalha como um adjetivo. Trabalha tanto como adjetivo que recebe até essa desinência de gênero, às vezes, né, quando se trata de mulher. Isso é bem interessante, né? Então, o interessante das formas nominais é saber que elas não se conjugam, elas já estão daquela forma, né? E que elas trabalham como nomes, não propriamente como verbos. O diferente aqui do participo, a gente vai ver daqui a pouco, é porque às vezes o participo ele é regular, quando termina em ado ou ido, né? Por exemplo, eu tinha partido, eu tinha amado, ou ele é um verbo irregular, né? Por exemplo, eu tinha escrito, por exemplo, uma carta, né? A gente não diz eu tinha escrevido uma carta. Porém, existem alguns verbos que são abundantes, ou seja, eles têm os dois particípios, a gente pode dizer um pelo outro, né? A gramática tradicional diz que com o verbo ter a gente usa o regular, com o verbo ser a gente usa o irregular, mas no dia a dia mesmo as pessoas acabam usando um pelo outro. Então, por exemplo, eu tinha pegado e o cachorro foi pego, por exemplo, né? Então são dois particípios diferentes usados com o verbo
auxiliar ter ou verbo auxiliar ser. Nessa aula também se falou a diferença entre tempo simples, né? Quando eu tenho ali um único verbo, ele saíra quando cheguei à festa, então isso aqui é um pretérito mais que perfeito. E o tempo composto é quando eu tenho um verbo auxiliar, a esse verbo acaba. Os dois verbos juntos, né, acabam servindo como uma noção geral apenas, né? Uma noção verbal apenas. Então, uma locução verbal. Ele tinha saído quando cheguei à festa. Percebam que a noção de pretérito mais que perfeito é o mesmo, né? O que é o pretérito mais que perfeito? É uma ação que aconteceu num passado do momento de agora. Deixa eu tentar explicar. Então pense que você está agora no presente. Aconteceu uma ação no seu presente agora, né? Então você chegou à festa. Então, do momento de agora, você fala de uma ação, da ação de chegar, que foi anterior ao presente. Cheguei à festa. Mas se você quiser se referir a uma ação que aconteceu antes de você chegar à festa, que já é passado, aí você usaria o pretérito mais que perfeito. Por exemplo, nesse exemplo aqui. Ele saíra quando cheguei à festa. Então, alguém saiu antes de você chegar na festa. E esse chegar já é passado. Só que percebo que isso dá muito trabalho, né? Demora muito a gente processar linguisticamente. Porém, cognitivamente, né, a gente continua usando o pretérito mais perfeito. Só que a gente agora prefere usar a locução, que a gente fala uma perífrase, né? Ele tinha saído quando chega à festa. A ideia é a mesma coisa. É uma ação transcorrida antes da ação que já está no passado, né? Então, dessa aula 10, o mais interessante, então, é saber a diferença entre formas nominais e tempo simples e tempo composto, porque a gente pode usar, né, essas formas verbais para designar algo similar. Bom, a aula 11 e 12 eu acabei agrupando no mesmo slide aqui, né? Por quê? São aulas que se prestam a falar sobre algumas questões que ultrapassam a regularidade do verbo. Então, a gente vai falar sobre verbos irregulares e suas conjugações. Então, essa aula 11, por exemplo, tem muita tabela, tem muito quadro, né, gente? Hoje em dia, a gente não trabalha mais dessa forma, né? Claro que vocês podem, de vez em quando, né, pedir para o aluno fazer a conjugação de um verbo, mas para ele, primeiro aprender, né, porque os alunos precisam entrar em contato com formas verbais com as quais eles não entrariam em contato na vida cotidiana deles, né? Então, no caso do menino que diz mati lá atrás, né, ele precisa entrar em contato com o verbo matei, conjugado dessa forma, para ele falar de da maneira convencionalizada socialmente para o restante da vida, né? Mas esse é um verbo que a gente realmente usa muito, né? A gente vê muito, a gente lê, etc, né? Mas existem algumas formas verbais que nos escapam. Por exemplo, o pretérito mais que perfeito. Eu não vou ouvir dentro de casa ninguém usando o pretérito mais que perfeito. Vocês não vão ouvir na rua, nos bares, né? Nas igrejas. Talvez na igreja por fazer uso de textos mais antigos, né? Mas aí, quando esse aluno, que nunca teve contato com o pretérito mais que perfeito, vai fazer, por exemplo, o Enem, e se depara com o texto do Machado de Assis, aí ele vai pensar, o que é isso aqui? Que língua é essa, né? Não é a minha. Logo, é dever da escola também mostrar para o aluno, né, propiciar ao aluno ter acesso a essas formas mais restritas, né? Essa norma que a gente chama de norma padrão, às vezes norma culta também, né? Mas na norma culta a gente acaba entrando em contato até nos jornais, né? Filmes, etc. Mas a norma padrão realmente é uma norma virtual. Ela não existe na vida real. É importante que o aluno tenha contato com ela para ter acesso, por exemplo, a textos jurídicos e entender um pouco mais os textos jurídicos, ou ter acesso a textos científicos e entender mais os textos científicos, ter acesso a texto literário e entender mais o texto literário, né? Então, ao lado das normas vernaculares, ensinar para o aluno, né, a combater o preconceito linguístico, ensinar para o aluno que a gente traz o tempo todo variação linguística para a língua, para o uso social mesmo, né? A gente também precisa mostrar para ele que existem essas outras formas, né? Então, por exemplo, falando de verbo, né? Nós aprendemos na gramática tradicional, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas nós não usamos mais voz. Então, o aluno já sabe que a gente não usa mais voz. Na verdade, até o paradigma de conjugação se alterou, né? Porque a gente diz, por exemplo, eu como, você come, de vez em quando, em alguns lugares, como aqui no Rio de Janeiro, pode falar tu come, ele come, a gente come,
nós comemos, ou nós come, por exemplo, né? Normalmente o agente suplantou o nós também, e eles comem. Ou seja, a gente alterou tanto as formas verbais quanto as desinências do verbo. Então, o aluno precisa ter reflexão sobre isso, né? Nós usamos no dia a dia esses pronomes e os verbos conjugados desse jeito, mas quando vocês forem ter contato com textos literários, textos jurídicos, quando vocês forem escrever textos jurídicos, textos administrativos lá no seu trabalho, você vai ter que usar essas formas do verbo pleno, né? Então, nós realizamos uma assembleia, nós realizaremos uma reunião, por exemplo, né? Mesmo que no dia a dia a gente diga, como eu acabei de dizer agora, a gente realizou, a gente vai realizar, depende sempre do gênero textual, do interlocutor, do grau de formalidade. O vós nunca é usado, né? O pretérito mais que perfeito também nunca é usado, mas de vez em quando ele pode ter contato com isso na escrita e ele precisa saber ler aquilo ali, né? Por isso que é importante ensinar gramática tradicional também. Bom, então nessa aula explica-se sobre os verbos irregulares e suas conjugações. Então tem lá aqueles quadros, é por isso que eu estava falando isso, né? Tem vários quadros, mas não precisa decorar tudo, basta vocês saberem, né? E consultarem aqueles quadros, né? Então aqui alguns exemplos de verbos irregulares, né? Perder, perco. Percebam, a gente não diz então, eu perdo, eu perco. Se altera o radical, já é verbo irregular. Sentir, não é eu sento. O sento já é outro verbo, é sentar. É sinto, alterou o radical, né? Pode também ter uma variação na flexão, né? Como eu falo, eu digo. Manteve o padrão, são verbos regulares. Eu estou, não é eu estou, assim como os outros, né? Alterou, eu inseri um ditongo, na verdade, aqui, né? Logo, também verbo irregular. Variação no radical, pode também ter a variação no radical e na flexão, né? Eu comia, eu corria, eu vendia, manteve o padrão, são verbos regulares. Eu era, eu fui, verbo ser ou verbo ir, eles são tão irregulares que a gente chama eles de verbos anômalos, né? Por quê? Na verdade, eles são uma junção de 3 verbos do latim, né? O verbo ser, verbo estar e o verbo ser e o verbo estar, basicamente. É porque e o verbo tem um verbo de movimento lá no verbo ir, que era. Esqueci agora o verbo, não tem problema não, verbo latim. Eram 3 verbos diferentes que acabaram se juntando e se transformaram no verbo ser e ir do português. Então percebam. O pretérito perfeito, por exemplo, né, do verbo ser, eu fui professor. E do verbo ir, eu fui à padaria. Perceba então que a gente mantém até mesmo uma repetição de formas, mesmo sendo verbos diferentes, porque a origem deles no latim remontam a alguns verbos parecidos, né? Mas eles são tão diferentes entre si, né? Então, por exemplo, o verbo ser, olha o radical do verbo ser. Aí eu posso usar, né? Eu sou, nós somos. Mas eu posso também dizer eu fui, eu era. Olha que diferença entre ser, fui e era. Tá vendo como é que o radical se altera por completo? Como ele é tão diferente dos demais, a gente chama ele de verbos anômalos. Eles são irregulares também, mas a regularidade dele é na forma como um todo. E são muitas irregularidades. Então a gente chama de verbos anômalos. Bom, os verbos abundantes, como eu já tinha dito para vocês, são aqueles que apresentam uma forma de participo regular e irregular. Alguns verbos têm só a forma regular, tem lá a listinha para vocês do material. Alguns verbos têm só a forma irregular e alguns, e aí por isso que ocasiona algum problema, né, de confusão, apresentam a forma no regular e no irregular. Às vezes, por exemplo, o verbo pagar, não, o verbo tragar. O verbo mentira, deixa eu reformular, né? A confusão é com o verbo tragar. O verbo trazer, né? O verbo trazer, ele só tem a forma regular. Eu tinha trazido, por exemplo. Mas algumas pessoas dizem, eu tinha trago. Aí a gramática tradicional vai dizer, não, o verbo trago é do verbo tragar cigarro, não do verbo trazer, etc, né? Somente por essas confusões que a gente faz na língua, né? Futuramente é possível que a gente considere, que a gramática vá considerar, então, que esse verbo também é abundante, tem as duas formas, né? Então, um exemplo aqui. Ele tinha pegado peixe com a rede, o peixe foi pego com a rede. Como é que eu sei? Quando o verbo é abundante e tem essas duas formas do particípio, né? Particípio passado é aquela forma nominal que eu já tinha dito para vocês, né? A forma regular termina em ado ou ido, partido, por exemplo, pegado. E a forma irregular termina só em o. Então, feito, pego, etc. Como que eu sei a diferença?
Se eu for usar a locução com o verbo ter, né? Então, tinha pegado, tinha feito, tinha exigido. Com o verbo ser, foi pego, foi pago, foi. Estou pensando no verbo anômalo, né? Porque foi realizada, porque só tem o regular. Essa regrinha só se aplica quando tem os dois. Então, pronto, né? A dúvida, quando tem dúvida, na gramática tradicional, a gente usa o regular com tinha, o verbo ter, né? E o irregular com o verbo ser. Pronto, nessas aulas também os autores trazem para a gente a noção de verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São aqueles verbos que não têm sujeito e pelo fato de não terem sujeito, eles acabam não sendo conjugados. Por quê? Eles são conjugados na terceira pessoa apenas. Por quê? O sujeito é aquele com que o verbo concorda. Então, eu estou, tu estás, você está. Então, a gente vai alterando a terminação do verbo por conta do sujeito. Se o verbo não exige um agente, né? Ou seja, não exige um sujeito, a gente não precisa flexionar. Isso acontece com o verbo haver, impessoal, no sentido de existir, né? Então, há muitas pessoas nessa sala. Por isso que a gente não leva o verbo para a flexão do plural, né? Hão muitas pessoas, por exemplo, né? Sempre na forma invariável, terceira pessoa. Além disso, os verbos impessoais também são verbos que dizem respeito a fenômenos da natureza. Então, por exemplo, choveu muito em Teresópolis, neva naquela região todos os anos, trovejou muito ontem, relampejou muito ontem, né? Por quê? Verbos de fenômenos da natureza acontecem de maneira natural, espontânea, atmosférica, né? Então não é alguém que está por trás daquilo ali, não tem esse sujeito. Logo, a gente conjuga ele apenas na terceira pessoa. Os verbos unipessoais são aqueles que têm sujeito, mas esse sujeito nunca é humano. Logo, ou quando é humano, tem algumas alteraçõezinhas que a apostila traz para vocês, né? Chegou as encomendas, chegaram as encomendas. Nesse caso, continuam sendo humano, né? Verbos que denotam, por exemplo, a voz dos animais. A gente diz o cachorro late, o burro. Esqueci o verbo para o que o burro faz, gente. Mas o cavalo relincha, a ovelha bale, né? Então a ovelha baliu. A gente sempre usa na terceira pessoa, porque você se refere a alguém. A gente pode até usar de maneira metafórica, né? Ele late muito quando tá bravo, para dizer que a pessoa tá xingando, por exemplo, né? Mas aí não é o verbo em si, não é o verbo pleno, né? O verbo latir, no sentido literal dele, é a voz do cachorro, digamos assim, a gente só pode se referir à terceira pessoa. A não ser que seja, por exemplo, um mundo fantasioso, em que o cachorro vai falar, aí o cachorro vai lá na literatura e toma a palavra, eu lato. Mas perceba que aí foge do plano real da língua, já chega no plano imaginário, né? Por fim, os verbos defectivos, aí eu vou ver se alguém perguntou alguma coisa aqui, porque eu acabo empolgando e vou falando. Os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, né? Por diversas razões. Às vezes, por exemplo, o verbo falir, ele não se considera que ele seja conjugado na primeira pessoa do indicativo, porque quando você fala, por exemplo, imagina você faliu a sua empresa. Aí você vai falar, eu falo toda empresa que eu abro. Acaba tendo uma confusão com o verbo falar, que é muito mais usado na língua, né? Então, eu falo do verbo falir, né? Eu falo toda empresa que eu abro, a gente acha confuso, porque já tem um verbo, eu falo no sentido de falar. Então, a gramática falei retirou esse verbo na primeira pessoa. O verbo colorir, eu já confesso para vocês que não tem motivo, né? O motivo, antigamente, era eufonia, ou seja, é aquela palavra que é agradável aos ouvidos. Por algum motivo, considerou-se em algum momento que dizer eu coloro era feio. Eu acho um absurdo, porque na verdade não faz sentido para mim. Eu não consegui falar eu coloro. Se eu tô colorindo desenho e digo eu coloro, para mim faz todo sentido. Vocês concordam com isso? Então na apostila tem até uma brincadeira com isso, né? O menino diz, né? Pronto, desenhei. Aí a menina, agora deixa que eu coloro. Que coloro? Que palavra horrível. Aí ela diz, eu deveria dizer o que então? Pinto. Não é muito mais inapropriado, é muito mais feio dizer, né, esse último verbo, até por uma questão social e tudo mais que as pessoas trazem, do que coloro. Não faz sentido não dizer coloro, né?
Isso é tão sério que o Senado Federal lançou essa cartilha, esse post, na verdade, no Facebook, né? Escreva certo. Gente, o Senado Federal preocupado com o verbo colorir, né? Escreva certo. Aí no lugar eu coloro, ele riscou, né? Eu ponho cor no desenho. Olha, eu não concordo de forma alguma. Para mim, dizer eu coloro é muito melhor do que dizer eu ponho cor. Não, para mim não faz sentido, né? Eu acho que é porque eu gosto de desenhar e desenho desde pequenininho. Para mim é normal dizer eu coloro. Não sei para vocês. Digam aqui o que vocês acham. Então, coloro não existe, né? É muito complicado você dizer que algo não existe na língua, né? Para não existir, os falantes não devem usar. Se os falantes usam, existe. Coloro não existe, o verbo colorir é defectivo. Isso significa que não pode ser conjugado para todas as pessoas, nem todos os tempos. É preciso usar alternativas como pintar, por cor, etc. Também são defectivos verbos como reaver, né? A gente não diz eu reavo, por exemplo, eu reavo, enfim. Adequar diz que para a gente não usar eu me adequo. Falir, abolir. É interessante que, por exemplo, vocês já notaram que tem pessoas que não gostam de dizer eu rio, né? Eu rio muito da piada do fulano. Por quê? Como temos uma palavra parecida também, né? Que é o rio, substantivo, a gente acaba evitando. Eu já vi pessoas, por exemplo, dizendo assim, ao invés de dizer eu rio, a pessoa diz eu sorrio. Não é o mesmo verbo exatamente, mas por que a pessoa faz isso? Por que a pessoa prefere dizer eu sorrio quando fulano faz uma piada? Porque ele acha que eu rio é uma forma que soa mal. Ou seja, mas a gramática não considera que o verbo rir é anômalo. Ou seja, a gramática tradicional não considera o plano atual, né? Atualmente, então, o verbo rir é que seria anômalo, porque as pessoas evitam dizer o rio. Mas o verbo colorir já não seria anômalo, porque as pessoas podem dizer o coloro, né? Assim, então, eu voltar aqui às perguntas, né? Eu percebo. Ih, gente, desculpa, eu não estou acompanhando o chat. Vocês têm que abrir o microfone e falar. Que aí eu paro de falar. Então, falar, ele já tinha saído, tá certo? Sim, ele já tinha saído, é isso mesmo. Eu percebo que alguns jornalistas esportivos usam bastante para ter mais que perfeito. É interessante, Silvia. Eu não percebo, porque eu não acompanho esse tipo de interação. Mas isso dá um trabalho de TCC. Olha que legal. Se você quiser fazer um TCC depois. Então, uso de pretérito mais que perfeito por jornalistas esportivos na Globo. Olha que interessante, uma pesquisa. Para mim, realmente não foi novidade. Mas se você notou, isso é interessante. Ó, você, como estudante de letras, percebeu um padrão em algum gênero específico. Então, isso pode ser levado para uma pesquisa. Depois, se você quiser, manda pra gente alguma coisa. Professor. Pode falar, Silvia. É bom que eu tomo café. Talvez seja um jornalista específico, o André Rizek, do Sport TV. Não conheço. Porque eu acompanho, eu adoro uma mesa redonda, um debate futebolístico, adoro. Ótimo. E aí eu percebo quando ele conta, porque tem muita resenha, futebol tem muita história, né? Então eu percebo que ele utiliza, deve ser uma linguagem dele própria, bem jornalística mesmo, né? Sim. Porque como tem muitas histórias de jogadores, de times e tal, ele usa esse recurso exatamente como você falou, né? O passado, o anterior ao passado, né? Interessante. É interessante. Eu vou até procurar depois para ver. Porque realmente pode ser algo dele, particularmente falando, mas pode ser algo do gênero, né? Vai que eles chegaram num consenso. E quando alguém usa, o que acontece com a norma linguística, né? Quando alguém usa e o outro considera aquela pessoa uma autoridade, tenta replicar. Talvez algum jornalista esportivo muito famoso usou, e aí os outros podem replicar. Ou pode ser ele que seja algo inédito dele. Mas isso é um padrão que a gente tem que procurar. Isso é interessante. Sim. O pretérito mais que perfeito caiu em desuso, e aí a gente usa ele como interjeição. Quando você diz, já viram aquele meme assim, Deus me livre, mas quem me dera. Esse dera é o pretérito mais que perfeito, só que ninguém pensa mais no verbo dar aqui, né? Ó, Deus me livre, mas quem me dera. A gente não pensa mais que é o verbo dar no pretérito mais que perfeito. Ou quando você diz assim, tomara que eu vá bem na prova de português. Esse tomara é o verbo tomar no pretérito mais que perfeito, mas a gente também já não usa no sentido padrão, né? Isso é muito interessante. Então, vai ficar gravada, gente. Que bom, obrigado, meu Deus do céu. E a Natália falou, meu Deus do céu. Deve ser por causa do coloroquim, né? O Senado, né? Eu acho que é isso que ela quis dizer. Senado focado nas minúsculas. Exato, Marcela. Tantos problemas para resolver, vamos nos preocupar com colorir, né?
Eucoloro é muito feio. Olha que interessante, olha, a Silvia concorda com a gramática tradicional. É uma coisa, na sociolinguística, a gente chama isso de avaliação, né? Então, a avaliação da Silvia diante do Coloro foi feio, considera algo feio, por exemplo, as pessoas que entendem que o Rio também é feio, né? Por mim, agora falando do avaliação pessoal do Elton, né? Talvez pelo fato de eu gostar de colorir desde criancinha, eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre usei, então eu assimilei como algo natural. Mas tem aluno meu também na sala de aula, quando eu falo sobre isso, que ele diz, não, é muito feio e tal, né? Mas é justamente por considerar feio que a gramática aboliu. Ou seja, não é algum problema gramatical, não é um problema linguístico, é um problema estético, né? De ouvir e considerar bonito ou feio. Mas, Roberto, tô rindo aqui porque estão preocupados com o Coloro, que é feio, e me vem com Todes, né? O Todes é uma outra questão, né? Também tem a ver com morfologia de gênero, né? Tem a ver com questões sociais também. Eu acho que é mais sério do que o Coloro, no caso, né? Porque ainda envolve toda uma comunidade e tudo mais. O Coloro realmente é algo que está fora de cogitação. Professor. Oi. Você passou rapidinho aí pelo adequar, eu me adequo, eu também acho feio, mas não é errado, né? Já se aceita, né? Olha, bem pontuada a sua pergunta. A gramática tradicional ainda lista o adequar dentro dos verbos defectivos, mas realmente as pessoas usam. Então as pessoas aceitam. Se essa sua pergunta é verdade. Tá bom. É mais aceita do que o Rio, por exemplo, o Coloro. O João pergunta, depois pode recomendar bibliografia sobre morfologia geral e verbos? Eu recomendo, vou colocar aqui, recomendo que vocês procurem, né? Porque, querendo ou não, no CEDED a gente tem que padronizar na apostila, né? Mas se vocês quiserem ler por fora, Matoso Câmara Júnior, com a estrutura da língua portuguesa. Eu sempre peço para os alunos lerem, eles correm do Matoso Câmara Júnior, mas ele é essencial, gente, para formação em letras, né? Estrutura da língua portuguesa. Na apostila de vocês falam sobre eles, mas se vocês quiserem procurar o original, né? Estrutura da língua portuguesa. O Gonçalves, tô lembrando qual que é o nome dele. Carlos Alexandre Gonçalves. Tem um livrinho laranjado chamado Morfologia, muito baratinho, acho que é 40 reais, 45 reais, é um curso de morfologia. Tô ficando cansado já. É um curso de morfologia inteiro que ele vocês podem procurar. E também o Cláudio César Henriques. Eu confesso agora que eu não me lembro qual que é o nome do livro dele, porque o Cláudio César Henriques é professor da UERJ e ele tem uma coleção de livros, um de sintaxe, um de morfologia, um de semântica. Se eu não me engano, o de morfologia é Morfologia e Léxico. Mas vocês procurando o nome dele no Google, vocês vão achar a coleção dele. Então, respondendo para o João Miller aqui, essa bibliografia assim, é excelente, já resolve todos os seus problemas para verbo, e não só verbo, de maneira geral, a morfologia como um todo, tá? Então, prontinho. Vou seguir adiante. Essa parte é bem interessante, mas só para vocês verem, então, né? O professor de português tem que saber, então, se posicionar diante do que a gramática tradicional diz, porque a gramática tradicional existe desde o período clássico, né? Mas perceber que ela, às vezes, é improdutiva. Ela não dá conta de tudo. Então, o que a gente tem que fazer é lançar mão da linguística, lançar mão da sociolinguística, lançar mão do uso, perceber como que os falantes usam a língua, né, atualmente. Eu acho que o ideal da formação em letras, então, tem gente que diz, por exemplo, né, que não precisa mais ensinar gramática, mas eu sou do contrário, eu digo, tem que ensinar gramática, mas não é aquela gramática de Napoleão, por exemplo, aquela gramática que só existe por ela mesma, só existe no mundo de fantasia, né? Devemos ensinar gramática, mas contextualizada em textos, contextualizada na vida real do aluno, né? Para que o aluno, quando ele vai ler Machado de Assis, saiba entender o Machado de Assis, aquela estrutura morfológica e sintática do Machado de Assis, saiba escrever também bons textos lá no seu trabalho, né? Mas que ele também tenha consciência de que a língua varia e a gente não pode, por exemplo, rir das formas diferentes das pessoas, né? Tem que entender que a língua varia a depender do estado, da região geográfica, melhor dizendo, do gênero, da idade, do gênero
tanto uma questão social, né, homem, mulher, etc., quanto gênero textual também, né, a depender da situação de comunicação, a língua se altera. Então, exemplos aqui, só uma tabelinha para vocês verem exemplos de verbos irregulares. Perceba então que cantar, vender e partir não teve alteração nenhuma, nem no radical nem na desinência, tá vendo? Agora, estar, olha, muita alteração aqui na desinência, saber alterou o radical, pedir alterou o radical também. Se tem uma alteraçãozinha, igual o caso do pedir aqui, já é considerado irregular. Porque o regular, como está aqui, cantar, vender e partir, ele mantém-se inalterado. Você, então, replica essa mesma forma de conjugação para outros verbos regulares, né? Então, por isso que a gente diz que tem um padrão para ser repetido. Se não houvesse esse padrão, na verdade, gente, a comunicação seria praticamente impossibilitada, né? Imagina se cada verbo seguisse um padrão diferente, igual ser, estar, que mistura um monte de coisa, altera um monte de radical. A gente precisaria de muito mais tempo para aprender a língua e a gente precisaria de uma capacidade de memória muito grande para dar conta desse léxico enorme, né? Então, é uma forma de economia linguística mesmo, a gente ter o padrão que se repete, né? Isso serve para morfologia, mas também serve para sintaxe, serve para fonética e fonologia, serve para diferentes níveis gramaticais. Bom, aqui termina, então, a parte de verbo e a gente entra na parte de estrutura das palavras em língua... Na verdade, essa aula 13, eu acho que na apostila ela está um pouco fora de lugar, né? Porque a aula 13 acaba sendo uma retomada de tudo que já foi falado, fala de novo o que é radical, fala de novo o que é raiz, então eu acho que é uma aula para revisão do conteúdo. A partir da aula 14 entra, então, o processo de formação de palavras. Bom, até essa parte do verbo, o material, vocês estavam estudando o que a gente chama de morfologia flexional. O que é morfologia flexional? Só um minutinho. A morfologia flexional estuda as alterações ocasionadas em uma mesma palavra. Alterações que a gente realiza para aderir novos significados. Então, por exemplo, se eu, lá na morfologia nominal, né, dos substantivos, eu tenho, por exemplo, menino bonito, menina bonita, eu faço essa alteração no final da palavra se eu quero dizer se eu quero manter o gênero masculino ou se eu quero passar para o gênero masculino, feminino, né? Eu posso dizer também menino bonito, meninos bonitos, né? Então eu faço essa alteração final, que é a flexão de número, para aderir o plural. A mesma coisa eu faço aqui com o verbo, né? O verbo comer. Eu como, ele come, a gente come, nós comemos. Eu faço a alteração no final para designar, né, se é presente, passado, futuro, indicativo, subjuntivo, quem é a pessoa. No entanto, percebam que a palavra se mantém a mesma. Menino, menina, meninos. Ainda eu estou falando sobre pessoas pequenas, né? Pessoas crianças, né? Se eu digo eu como, eu comi, eu comerei, ainda é ação de comer. Então a morfologia flexional lida com formas diferentes da mesma palavra. A morfologia derivacional, por sua vez, já passa a lidar com criação de novas palavras. Então, os processos de formação de palavras são justamente aqueles processos morfológicos por meio dos quais eu pego uma palavra e transformo ela em outra. Então, o processo de formação de palavras, né, amplia o nosso léxico. O que é o léxico? O léxico é o conjunto de palavras e conjunto de regras de formação de palavras que eu tenho na mente. Também é um processo de economia linguística que eu tinha dito aquela hora, né? Porque a gente aproveita o material linguístico que a gente já tem para criar novas palavras. Olha que interessante. Eu tinha a palavra, lá no passado, eu tinha a palavra barco. Aí alguém resolveu entrar no barco e resolveram dar um nome para aquela ação de entrar no barco. Pegaram a palavra barco e transformaram em verbo. Por quê? A palavra barco é substantivo. Se eu tenho que dar um nome para o ato de entrar em um barco, eu tenho que criar um verbo a partir daí. Aí criou-se o verbo embarcar. Então a gente passou a ter um verbo para entrar no barco. Aí a gente queria nomear a pessoa que conduz o barco. Aí eu peguei a palavra barco, inseri o eiro no final, que é um sufixo que serve para muita coisa. O eiro serve para profissão, né? Sapato, sapateiro, livro, livreiro. Serve também para colocar
móveis, lugar de guardar alguma coisa, carta, carteira, por exemplo, lugar de guardar carta, ou que a gente agora guarda dinheiro, né, na carteira, mas a ideia era para guardar carta. Ou serve até para criar nome de árvores, né? Então, pinho, pinheiro, banana, bananeira, né? Esse eiro serve para muita coisa. Nesse caso aqui, do barqueiro, é a profissão do que conduz o barco, né? Mas olha que interessante, a gente não precisou criar, por exemplo, eu vou entrar no ônibus. Eu vou então em ônibusar. Eu vou entrar no avião, eu vou em aviãozar. Eu vou entrar no carro, eu vou encarrar, né? A gente não precisa disso. Se bem que no carro a gente não fala embarcar, não, né? Mas a gente fala, vou embarcar no trem, vou embarcar no avião, vou embarcar no ônibus. Então perceba que a gente, além de criar uma nova palavra, a gente ainda é econômico. Se a gente fosse criar uma palavra para cada veículo diferente que a gente entrar nele, a gente não sairia, né? Como o barco é um veículo de transporte muito antigo na língua, muito antigo da sociedade, e isso acaba se refletindo também na língua. Então a gente pegou o verbo embarcar e já ampliou o sentido dele, né, para vários outros veículos. Por isso que a gente diz que no processo de criação de novas palavras, a gente aproveita o material linguístico já disponível. É mais fácil. Ao invés de eu criar uma palavra completamente nova, eu basicamente me aproprio da palavra que já existe na língua ou em outras línguas. Aí entra o estrangeirismo, né? Que aí é mais fácil eu me apropriar de outra palavra, de uma outra língua, do que criar uma nova, porque dá muito trabalho cognitivo criar uma nova palavra. Bom, os processos de formação de palavras se dividem em dois: composição e derivação. Qual a diferença? A composição, eu pego palavras diferentes e junto essas palavras. A derivação, eu pego uma palavra e insiro um prefixo, um sufixo ou os dois simultaneamente. Ou seja, na composição, eu faço uma criação lexical, eu já pego palavras prontas e junto, né? Água, eu tenho a palavra água e tenho a palavra viva. Aí eu junto água viva e crio uma palavra nova. Eu tenho o verbo guardar e tem uma palavra roupa. Eu quero criar algo que guarda roupa. Aí eu vou lá e crio guarda-roupa, né? Então eu crio palavras novas, levando em consideração palavras já existentes. Quando essa junção de palavras não ocasiona alteração fonológica, eu tenho o que a gente chama de composição por justaposição. Justaposição é justamente posicionar junto, né? Colocar as duas palavras juntas. Água viva, guarda-roupa, guarda-sol, pé de moleque, girassol, etc. Agora, se houver algum tipo de alteração fonológica, aí eu chamo de aglutinação. Fidalgo no passado era o filho de algo, filho de alguém, né? Aí virou fidalgo. Aguardente é cachaça, né? Água ardente, aguardente, né? Tem outro exemplo, vinagre, né? Vinagre é vinho acre, né? Que era ácido, aí virou vinagre. Mas percebam que esse processo de aglutinação é uma coisa histórica, né? Você olha para a palavra girassol, você pode até pensar, girassol, a flor que gira junto com o sol. Beija-flor, é um bichinho que beija a flor. Agora, aguardente, né? Você tem que pensar muito para pensar que aguardente é uma água que arde, né? Ou que fidalgo é o filho de algo. Então, percebo que na aglutinação já é algo que se perde com o passar do tempo. Então, a derivação, ao contrário, né, é quando eu tenho uma palavra e só altero uma parte dela, inserindo um sufixo, que eu coloco depois, ou um prefixo que eu coloco antes e crio uma nova palavra. Então, eu posso ter a derivação por prefixação, quando eu insiro o prefixo. Fazer, desfazer. Conceber, pré-conceber. Escolar, pré-escolar. Bomba, antibomba. Então, eu insiro algo antes da palavra, né? A sufixação é quando eu insiro algo depois da palavra, um sufixo. Então, mente, felizmente. Lápis, lapiseira. Pedra, pedreira. Banana, bananeira. Pão, padaria. Que mais? Nossa, tem tantos exemplos na língua e na hora que a gente precisa pegar alguma coisa, né? Por exemplo... Nossa, acho que pronto, né? Se alguém lembrar, deixa eu ver se alguém está comentando alguma coisa aqui. Então, processos por sufixação. Obrigado, eu foquei muito em literatura, preciso fortalecer a parte gramatical. É importante, se você é professor de português também, João. Então vamos pensar profissões, né? Doces também, doces. Coco cocada, pronto, só mais um exemplo. Coco cocada, eu ensino então o sufixo ada e crio uma nova palavra, né? A derivação também pode ser simultaneamente prefixação e sufixação. Feliz, infelizmente, né? Eu posso criar a palavra então
prefixo felizmente, inserindo então simultaneamente um prefixo e um sufixo. E a derivação também pode ser o que a gramática chama de derivação parasintética. O material de vocês não traz um nomezinho chamado circunfixação. Anotem esse nome aí, não vai cair em prova não, tá? Mas só para você saber que existe. Circunfixação é o nome da derivação parasintética, é o nome mais atual da derivação parasintética. Qual a diferença entre a derivação por prefixação e sufixação e a derivação parasintética? Perceba a palavra empobrecer. Então, olha só, o exemplo que eu tinha trazido, né? Infelizmente, se eu tirar o sufixo mente de infelizmente, ainda tem uma palavra em português? Infelizmente. Aí eu tiro mente e tenho infeliz. Ainda tem uma palavra em português. Mas e se eu quiser tirar o prefixo? Eu tenho infelizmente e aí eu resolvo tirar o in. Tenho felizmente. É uma palavra que existe em português. Tentem fazer isso agora com empobrecer. Existe a palavra empobre? Não existe. Existe a palavra pobrecer? Não existe também. Pense na palavra anoitecer. Existe a palavra anoitecer? Não existe. Logo, a derivação parasintética é justamente quando eu insiro simultaneamente, né, duas partezinhas, o que a gente chama de circunfixo, uma parte antes do verbo, outra parte no final, na verdade está formando o verbo, né? Uma parte no início da palavra, outra parte no final para formar verbos aqui, né? Eu acho bem interessante esse processo, porque mostra pra gente que é realmente diferente dos outros, né? A derivação imprópria e a derivação regressiva, gente, são trazidas na gramática, mas normalmente os linguistas consideram que não são efetivamente derivação. Olha o que acontece. Na derivação imprópria, eu simplesmente tenho uma alteração na classe de palavra. Então, por exemplo, o cavalo rápido venceu. Rápido é um adjetivo. Mas a gente usa no português claramente, né? O cavalo corre rápido. Ou seja, você transformou o adjetivo em advérbio. A gente usa isso com tanta naturalidade que tem um livrinho muito, muito legal do Pedro Luft, acho que é Pedro Luft mesmo, chamado Falar claro não é certo, mas é claro, certo? O que é falar claro? Falar claro é falar claramente, digamos assim, né? Só que a gente fala, fala claro, fala mais claro, né? Por quê? O claro é um adjetivo. Então, o adjetivo serve, né, gente, para alterar o significado de um substantivo. Então, por exemplo, camiseta clara. Se eu uso com o verbo, eu tenho que usar o advérbio. Então, deveria ser falar claramente, né? Mas a gente diz na vida real, né? Fala alto, fala mais alto. A gente não fala, né? Fala mais altamente. O que a gente está fazendo aqui? Uma derivação imprópria. A gente está usando o adjetivo no lugar do advérbio. Ou usando um advérbio, na verdade, com formato de adjetivo. Essa é a explicação mais linguisticamente aceita, né? Porque, na verdade, é um advérbio. Ninguém pensa que quando eu digo, né, fala claro ou fala alto, eu estou alterando, né, uma qualidade aqui do falar. Eu tô dando uma nova circunstância para aquele verbo, e aí entra na função prototípica do advérbio. A derivação regressiva também tem um caráter histórico, né? É quando eu tenho um verbo e eu tiro do verbo um substantivo. Mas aí não é só uma alteração, por exemplo, quando eu falo o correr do cavalo. O correr do cavalo é derivação imprópria, porque o verbo se manteve, correr. Mas eu poderia dizer, por exemplo, gritar, fulano resolveu gritar. O grito foi ouvido muito longe. Esse grito, então, é um substantivo derivado do verbo gritar. Só que percebo que é uma derivação em que eu não ganhei elementos, né? Até agora a gente viu, menino, meninice, a gente ganha elemento mórfico. Aqui a gente retirou um elemento mórfico, por isso é chamado de derivação regressiva. Mas a parte mais interessante dessas aulas, e já encaminhando para o final, porque daqui a pouco só tem classe de palavra para falar, são os novos processos de formação de palavra que a gramática tradicional não elenca, né? Isso aqui é porque a gente observa que no dia a dia as pessoas continuam trazendo, né, novas, criando novas palavras a partir de processos diferentes. O Carlos Alexandre Gonçalves, nesse material que eu sugeri para vocês aqui, elenca vários. Mas, de novo, né, na prova de vocês, obviamente, só vai cair o que está no material.
Se vocês quiserem, por conta própria, pesquisar além, porque vocês são professores, são futuros professores, pesquisadores, né, de língua e literatura, é bom a gente ultrapassar o material básico, tá, gente? Então, procurem o Carlos Alexandre Gonçalves, que tem muito material sobre esses processos de criação de palavras. Eu acho, assim, maravilhosos, né? Imagina quando alguém, por exemplo, diz assim, e tem uma crítica, né? Eles usam para crítica social. Então, teve um meme um meme não, um post que eu levei para a sala, que era uma moça roubando vinhos. Aí assim, né? Fulana é presa roubando vinhos. Aí alguém falou, escreveu assim, né? Assomeliante. O que ele fez aqui? Ele criou uma nova palavra a partir de sommelier, que é a pessoa que degusta vinho, com meliante, né? Ou seja, uma pessoa que cometeu um crime. Então, assomeliante, interessante, né? Eles fazem muita brincadeira com políticos, né? Então diz assim, por exemplo, bom, eu não vou entrar em pormenores com político, não, porque tá gravando, né? Fica uma coisa meio complicada. Mas podem pensar, quando eu pego Lula e emendo o nome do Lula com outro nome que começa com LA, por exemplo, ou pega a Michelle Bolsonaro e quiseram criticar aquela questão do cheque, né, dela receber o cheque lá, e pega o último nome, a última parte de Michelle e troca com cheque, por exemplo, né, e cria uma nova palavra com teor político muito acentuado. Isso é muito fantástico. Como que os falantes fazem isso de maneira espontânea, natural, né? Cabe a nós, linguistas e professor de português, explicar o que acontece. Então, alguns processos de criação de palavras não descritos pela gramática, né? Abreviação. Então, elimina uma parte da palavra, né? Fotografia, foto. Flamengo, mengo. Periferia, perifa. Polícia, polícia, por exemplo, né? Etc. Reduplicação. Eu posso reduplicar uma sílaba, uma parte da palavra, uma palavra inteira, né? Avô, vovô. Pisca-pisca, né? O que é o pisca-pisca? Não é um verbo piscar. Eu peguei o verbo piscar, dupliquei o verbo piscar e criei o nome de uma nova palavra, né? Esconde-esconde, pega-pega, pisca-pisca, chororô. O que é chororô, né? É o choro, e quando eu duplico a última sílaba, eu dou a ideia de uma quantidade muito grande de choro, né? Chororô não é um choro normal, é um choro exagerado, né? Isso é muito legal. Siglagem também. Siglagem é uma criação de novas palavras quando eu pego o início de cada palavra, né, e crio uma nova. Então, CPF, Cadastro de Pessoa Física, UF, Universidade Federal Fluminense. Onomatopeia. Onomatopeia também é uma forma de criação de palavras, porque a gente imita os sons da natureza, os sons dos objetos, né? Cri-cri, para se referir ao som que o grilo faz. Tic-tac, para se referir ao som que o relógio faz. Cocoricá, para se referir ao som que a galinha faz. E olha que interessante, às vezes a gente usa palavras na língua que têm uma origem onomatopaica e a gente não se dá conta. Pense na palavra murmúrio. O que é murmúrio? Pense na palavra murmúrio. O que é murmurar? É falar alguma coisa baixinho, com a boca meio fechada, né? Perceba que quando você fala a palavra murmúrio, você basicamente está murmurando a palavra, né? Então, a palavra murmúrio veio justamente desse som de tá cochichando. O cochicho também, né? O cochicho. A própria palavra cochicho veio desse barulhinho que a gente faz quando você vai cochichar no ouvido do outro, né? Tá vendo? Então, alguém resolveu em algum momento da língua dar um nome para esse barulhinho que a gente faz no ouvido do outro quando a gente tá falando baixinho, né? Aí chamou de cochicho. Então, a palavra cochicho tem origem justamente na imitação desse barulhinho de cochichar. Isso é muito legal, né? Estrangeirismo. De novo, né? Eu não quero criar uma palavra nova, pega algo que já existe em outra língua, né? Então, deletar veio do inglês delete, apagar. Aí a gente pegou, ao invés de simplesmente usar o verbo apagar, que já existe em português, no âmbito da tecnologia, da informação, da informática, a gente então importa palavras em inglês. A gente importa palavras em inglês principalmente no campo da administração, no campo da economia, das finanças, né? E também no campo da tecnologia e informática, porque houve muita evolução tecnológica nas últimas décadas e ao invés da a gente não conseguiu acompanhar criando novas palavras. Então a gente basicamente trouxe emprestado do inglês, né? Então deletar, zipar, pendrive, né? Antigamente a gente importava do francês, principalmente palavras relacionadas à moda, né? Então, abajur, batom, sutiã, são palavras que vieram do francês. Então, a gente é natural que as línguas tomem empréstimo de outras, né? Por exemplo, a palavra para laranja em turco é portocale.
Por quê? Foram os portugueses que levaram a laranja para a Turquia. Então lá eles passaram a entender que laranja era aquela fruta trazida por Portugal. Então tomou emprestada a palavra Portugal para designar laranja, né? A palavra dorama, por exemplo, lá do coreano, é empréstimo do português também para drama, né? Aí eles chamam dorama porque eles não têm essa junção de dre, por exemplo. Então, dorama, empréstimo. No japonês existem várias palavras emprestadas do português, né? O português tem várias palavras emprestadas do banto, línguas africanas, do indígena, do tupi-guarani. Niterói é uma palavra, né? Do tupi-guarani. E a gente continuou pegando várias palavras também do árabe, etc. É uma questão comum das línguas, né? Tomar empréstimo de outras línguas. E neologismo não é exatamente um processo de formação de palavras, mas é o resultado, né? Então, processo de criação de palavras levam à criação de novas palavras, que a gente chama de neologismos. Por fim, as duas últimas aulas falam sobre classes gramaticais. Como vocês são professores de português, vocês precisam entender, né, quais são as classes gramaticais, né, quais são as 10 classes gramaticais no português. Na verdade, esse número não é muito exato em todas as línguas, nem na história, né? Esse moço aqui é o Dionísio da Trácia. Dionísio da Trácia, ou Dionísio Trácio, era um filósofo grego que trabalhava simplesmente na biblioteca de Alexandria, né? Aquela biblioteca que foi destruída por vários incêndios e era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muito conhecimento da antiguidade se perdeu porque a biblioteca se perdeu. E ele foi o primeiro a classificar as palavras em classe. Ele tinha apresentado 8 classes para o grego. O latim copiou essas 8 classes, né? Mas lá no grego, por exemplo, havia uma classe para o particípio, né? O grego foi lá introduzir o artigo, por exemplo, com uma classe de palavras, e a gente quis manter essa padronização e a gente acabou trazendo 10 classes de palavras também por influência da gramática latina. Mas essa descrição E por que a gente categoriza as palavras em classe, né? A gente, na verdade, divide o mundo em classe, né? A gente divide as pessoas em classe social, ou classe, questão de gênero, questão de raça, questão de aparência. A gente classifica as roupas entre roupas novas, roupas velhas, roupa de ir na missa, roupa de ir no shopping, roupa de ficar em casa, roupa de dormir. A gente, então, classifica o mundo para a gente compreender melhor o mundo. Se a gente classifica o mundo, a gente também vai classificar as palavras, né? Ou seja, a gente coloca cada palavrinha numa caixa para a gente saber para que ela serve, por exemplo, né? O problema é que essas caixinhas não são completamente estanques, né? Uma palavra pode sair de uma caixinha e encaixar em outra, por exemplo. Então, tem um textinho muito legal do Perini chamado O Adjetivo e o Ornitorrinco. Depois vocês podem procurar também para ampliar a leitura de vocês aí. Porque ele fala justamente sobre como que o substantivo e o adjetivo são classes tão próximas, né, que um é usado pelo outro. Por exemplo, qual é a classe da palavra brasileiro aqui nesses exemplos aqui embaixo? Ó, o brasileiro é um povo feliz. O povo brasileiro é feliz. No primeiro exemplo, brasileiro é substantivo. Tanto é que ele aceita o artigo, né? Só o substantivo aceita o artigo antes dele, né? Então, o brasileiro, substantivo. O povo brasileiro, agora o substantivo é o povo, né? Brasileiro é uma qualidade de povo, logo é adjetivo. A mesma palavra, trabalhando ora como um, ora como outro caso, né? Então, o que acontece? A gramática costuma trazer alguns critérios misturados, né? Para definir o que são as classes de palavras. Então, um exemplo. A gramática normativa diz lá, na gramática tradicional, né? Substantivo é aquela palavra que designa seres. É uma classificação semântica, né? Eu estou falando só do significado dela. Então, substantivo é aquela palavra que designa seres. Essa definição é confusa porque o aluno vai pensar, né? Então estrela é um ser. Amizade também é um ser, professor? Imagina você vira para o aluno e falar assim, né? Lê lá no livro didático, lê lá na gramática para o aluno. Substantivo é aquela palavra que designa seres. Aí o aluno pergunta, professor, mas amizade não é substantivo? Amizade é substantivo. Amizade é um ser, professor? O que você vai responder? Acho que não, hein? Parece que a noção do que é ser é uma questão ontológica lá da filosofia. Não cabe a nós dizer, né? O que cabe a nós é dizer que é uma explicação confusa. O aluno não vai entender, ele vai ficar sem resposta. Talvez até você, como professor, vai ficar sem resposta, né? Quando a gente define o que é advérbio, a gente diz que o advérbio é uma palavra invariável. O que é uma palavra invariável? É aquela palavra que não flexiona. Então, correu velozmente, sorriu velozmente, eu sorrio velozmente. O velozmente não se alterou, alterando a pessoa gramatical.
Mas essa é uma definição puramente morfológica, talvez não diga muita coisa, né? O ideal é a gente. Mas só para mais um exemplo, né? Ou poderia dizer assim também. O adjetivo é a palavra que modifica o substantivo. O advérbio é a palavra que modifica o verbo. Aí eu trago o exemplo aqui, né? Felizmente vai chover amanhã. Esse felizmente é um advérbio do verbo chover? Felizmente choverá? Não. É um advérbio que está alterando a frase inteira, né? A gente chama isso até de adjunto oracional. Ou seja, as definições únicas não se prestam a explicar os critérios para definir uma palavra como verbo ou aquela palavra como substantivo, aquela palavra como advérbio. O que a Basílio, né, o Matoso Câmara e outros autores sugerem é que a gente concilie o critério semântico, o critério sintático funcional e o critério morfológico. Então, as classes de palavras são definidas a partir de critérios semânticos, seus significados, né? Quando eu digo que o substantivo altera o valor que o adjetivo altera o valor, né? Adere um valor, modifica o substantivo, é uma questão semântica. Ou que o substantivo nomeia seres, é uma questão semântica. Morfológico, se eu digo que o advérbio não se flexiona, mas que o artigo, adjetivo, substantivo, verbo se flexionam, é uma questão morfológica e sintática, né? Que funções e posições ocupam na frase. Se eu digo que o substantivo pode ser sujeito e que o verbo é necessário para o predicado, é uma classificação sintática. Então, o que a gente sugere é trazer essas três definições, esses três critérios, né? Para a explicação do que é uma classe de palavra. E aí o Matoso Câmara propõe uma subdivisão diferente, né? Levando em consideração o critério morfo-semântico e também o critério funcional, ele prefere, então, dizer apenas em nome, verbo, pronome e conectivo. Ele diz que essas quatro classes abarcam todas as outras, né? O nome abarcaria o substantivo, o termo determinado. O que é o termo determinado? É aquele que sofre uma modificação. Um adjetivo é o termo determinante, é aquele que modifica. E o advérbio, determinante, mas não do nome, determinante do verbo. Então ele diz que substantivo, adjetivo e advérbio funcionam de maneira parecida. A gente não viu aqui que às vezes o adjetivo funciona como advérbio em falar alto, ou que o adjetivo, o substantivo funciona como adjetivo quando eu digo povo brasileiro. Então são três palavrinhas que são tão próximas que o Matoso Câmara diz que podem ser nomeadas tudo como nome, né? O verbo por si só, ele existe, porque o verbo é muito diferente das outras, né? E o pronome também pode ser um pronome substantivo, quando é o termo determinado, né? Então, por exemplo, ele, quando eu digo, né? Ele esteve aqui, funciona como substantivo. Mas o pronome também pode ser adjetivo, quando eu digo, por exemplo, aquele menino. Que menino? Aquele. Eu estou atribuindo uma característica para o menino, né? E pode ser um pronome advérbio também. O exemplo que ele dá é quando a gente diz assim, estive aqui. Esse aqui está modificando o verbo, né, o estive, mas ele não explica muito bem o que ele queria dizer com isso, né? O Matoso Câmara faleceu e deixou o livro Estrutura da Língua Portuguesa inacabado, né? Então algumas ideias dele a gente imagina que poderia ser, mas a gente não tem a palavra dele exatamente. E além disso, ele também propõe os conectivos, né? Conectivos que podem relacionar itens no interior de uma frase, né? Então, por exemplo, Maria e João saíram, ou conectivos que podem relacionar frases diferentes, né? Orações, melhor dizendo. Então, saiu, mas voltou. Então, esse mas relaciona frases inteiras, enquanto o i, por exemplo, relaciona parte de uma mesma frase. Então, é isso que ele fala sobre os conectivos. Bom, gente, isso finaliza todo o material, todo o material de estudo para vocês a partir então, da aula 9 até a aula 17, tá bom? E pronto, tem 18 aulas, né? Há 18 aulas, mas a última falava sobre texto, eu gostaria de trabalhar ela, mas não daria tempo, óbvio. Então leiam, mas não precisam estudar a última aula para a prova, tá bom? Deixa eu ver se alguém fez alguma coisa. Obrigado. Vai ter eu posso disponibilizar os slides. Mas o startar... startar, é verdade. Tem gente que usa, né? Startar no sentido de começar. Obrigado, João. E a Cláudia? A Cláudia chegou agora, gente. Eu acho que ela errou. Acho que ela pensou que era depois. Cláudia, a gente já está encerrando a aula. Eu vou deixar a gravação lá para vocês verem, tá bom?
Então, gente, tem alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone, perguntar alguma coisa? Quer comentar, João, a Silvia, que estão mais participativos aqui no chat? Tem alguma dúvida específica? Então, olha só. Estou escrevendo um e-mail aqui para o João. Não precisa decorar conjugação verbal, aquelas tabelas inteiras para a prova. Não precisa decorar aquelas listas de prefixo e sufixo para a prova. Aquilo ali, gente, é para vocês consultarem, tá bom? É para vocês saberem que existe. Então, o principal para vocês estudarem, né? Oi, Carlos, é a partir da 9, tá? 9 até 17. 9 a 17. Porque na AD a gente cobrou só uma coisinha ou outra de verbo, não deu para cobrar tudo, tá? Aí na prova, então a gente vai cobrar, ó, padrão do verbo, o que se mantém nos verbos regulares, diferença entre verbo regular e verbo irregular, e aí vocês podem estudar, então, verbos anômalos, defectivos, né? Impessoais, trazer isso na ponta da língua. Classificação de palavras, então, que critérios a gente deve seguir para classificar palavras, por que os critérios usados pela gramática tradicional são confusos, né? Essa terminologia do Matoso Câmara Júnior pode estudar para a prova, e também processo de criação de palavra, é isso que vocês têm que estudar para a prova. Não, Ademir, minhas provas são sempre discursivas. Eu não peço para marcar X, nem para completar. Então eu trago dados, então eu coloco lá, né? Observe os verbos abaixo. Aí eu dou uma lista de verbos para vocês. Agora, a partir desses verbos, né? Diga, por exemplo, o que são os verbos X, Y, Z, por exemplo. Eu poderia trazer, então, pedir para vocês explicarem alguma noção teórica a partir dos dados que eu trouxe. Então, minha prova sempre é discursiva e sempre tem dados para serem analisados. Classe de palavra, vai ter palavrinhas para vocês classificarem lá e dizer, né, no texto discursivo, se aplica ou não. Verbos, vai ter listinha de verbos lá para vocês também observarem diferenças, similaridades, mas é sempre texto discursivo, tá, gente? Tem até a explicação no início lá da prova, sempre que eu faço, né? Não escrevem tópicos, escrevem texto corrido, coeso, coerente. Ah, que bom, João. Ah, então já passou. Meio ponto já passou, né? Natália Mourinho. Boa noite. Boa noite, Mayara. Só vou ler aqui rapidinho, aí eu te dou a palavra. Bem. O conteúdo não é difícil, mas fico muito seguro em pensar como tudo isso vai cair na prova. Você poderia falar mais. Bom, eu acho que eu falei agora. Grato, professor, como eu faço para assistir as suas aulas, mesmo depois de passar? Aparentemente eu vou para outra disciplina ainda, tá, Silvia? A gente está precisando fazer algumas alterações por conta da morte do nosso colega, né? Infelizmente, gente, não tem jeito, né? Morte é uma fatalidade e aí a gente precisa fazer algumas alterações para que todas as disciplinas fiquem assistidas, né? Eu era de outra disciplina, vim para essa, então a gente está fazendo algumas alterações. Talvez vocês me peguem outra disciplina futuramente também. Isso que eu ia perguntar, porque a P1 teve uma pegada diferente, né? A P1 foi feita pelo outro colega, né? Ainda. A aula ficará gravada? Sim, vai ficar gravada. Esteja em português 5. Eu nem sei qual que é português 5. Sintaxe não é. Semântica, não me lembro qual que é português 5. Fonologia. A fonologia é ótima, mas não sou eu, é outra colega. Pronto, então. Desculpa, alguém abriu o microfone, acho que foi a Jaqueline, né? Abriu o microfone. Pode falar, por favor. Fui eu, boa noite, perdão, aqui eu não tinha visto algumas coisas no chat. Então, só para poder ver se eu consegui compreender, né? Nem tanto com relação ao conteúdo, mas enfim. A pegada da prova, então, ela seria muito mais voltada para a questão das explicações, que é o que, de fato, quando a gente for lecionar, é o que a gente vai fazer em sala de aula, não tanto para essa parte mais decoreba, né? De classificar ali, botar não sei o que, tabela, é mais para essa parte do entendimento mesmo das questões pontuadas. É isso. Eu acho que é muito mais importante para o dia a dia do professor, né? É isso aí. Sim, show, obrigada. Nada. Então tá bom, gente. Bons estudos para vocês e a gente volta depois para fazer uma revisão, né, uma correção da P2, depois que eu corrigir, depois que eu der as notas para vocês. Mas tenho certeza que vocês vão todos se dar muito bem na prova. Então, boa noite para todos e vai ficar gravado, tá bom? Professor, Oi. O senhor vai